Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então falar um pouquinho sobre a parte final deste módulo aí, a parte 3. E neste módulo, então, a gente vai continuar falando dessas velhas novas doenças, mas agora nós vamos falar de como manter a nossa saúde, né? Algumas atitudes que podem ser realizadas de forma individuais ou de forma coletiva podem contribuir aí para que a gente possa ter uma boa saúde, tá? E aí, então nós vamos discutir algumas atitudes. A primeira delas, né, é a manutenção do equilíbrio ambiental. É isso que aparece aqui na imagem, tá? Muitos micro-organismos que podem causar doenças ao ser humano vivem em ambientes naturais. Ou seja, estão em animais que são seus hospedeiros, que são seus reservatórios, mas lá eles estão em equilíbrio, tá? O problema é que quando a gente entra em contato com esses animais, tá? A gente acaba então tendo esta possibilidade, né, de surgir doenças na gente. Então é importante a gente cuidar aí, ó. Então esse é um dos motivos pelos quais ah, qualquer ação de que destrua, né, o ambiente natural deve ser então evitado, tá? Uma outra questão ali, ó, antes de falar da amamentação, são as boas condições sanitárias, tá? Ou seja, abastecimento de água tratada, coleta de lixo, esgoto tratado, são importantes para que a gente evite, né, a transmissão de doenças infecciosas. Outra coisa que chama atenção para nós é a qualidade de vida. Uma boa qualidade de vida é fundamental para a manutenção da saúde. Então, por isso que é importante a gente se alimentar bem, a gente dormir bem, a gente ter momentos de lazer e estudar, porque aí a gente vai conhecer as coisas e quando a gente conhece, a gente consegue então se defender, né? E por último, então, que aparece aqui é a amamentação, né? Que existem aí vários programas governamentais ajudam no controle de diversas doenças. Um deles é a questão da amamentação, né? Essa campanha em prol aí deste momento, que incentivam então, na verdade, as mães a alimentar aí os recém-nascidos com o próprio leite. É claro que existem casos e casos, mas se puder, né, dar de mamar para essa criança aí por um tempo, é importante porque é no leite materno que a criança vai adquirir a resistência, né, para certas doenças, tá? E por último, a gente ainda tem a questão das vacinas, né? A vacinação. Então, o controle de muitas doenças também pode ser intensificado por campanhas em massas de imunização, tá? O problema é que essas campanhas em massa nem sempre vão atingir todos os indivíduos esperados, tá? Então, olha lá, existem atualmente os movimentos anti-vacina, que tem proliferado muito aí por todo mundo, inclusive aqui no Brasil. Então eles usam falsos argumentos, né, e disseminam essas mentiras através aí destas fake news, né? E com isso incentivam pessoas que desconhecem a finalidade das vacinas a não se vacinarem. Então, a Organização Mundial da Saúde já aponta a rejeição da imunização, imunização, né, como uma das principais ameaças sanitárias, ou seja, não adianta nada a gente combater uma doença no passado, ter a vacina para controlar esse combate, né? E de repente deixar de vacinar porque as pessoas não querem, porque daí começam a surgir novos casos, tá? Por exemplo, sarampo, ele voltou aí, ó, em 2019 por causa disso, né? Ele tinha até triplicado aí no mundo aí a situação. E era uma doença, né, que a gente sabe é uma doença que a gente sabe que tem vacina, né? Basta, né, respeitar o calendário das vacinas. Ah, professora, mas as vacinas realmente elas são benéficas? Olha, elas são feitas a partir de um conhecimento científico, tá? Elas são produzidas, elas vão utilizar do organismo, do próprio indivíduo causador da doença, de forma atenuada ou em pequena quantidade, que seja suficiente para o nosso corpo não ter grandes reações, mas que a gente possa já produzir anticorpos para que, se no futuro a gente entrar em contato com esse microorganismo patógeno, a gente já tenha o anticorpo produzido, né? Porque cria-se aquelas células de memória. Agora, gente,
Vacina, ela é feita por vários compostos. E a gente sabe, e a gente viu no módulo anterior, alergias. Então, tem pessoas que têm alergias a várias substâncias. Vai que uma substância está presente nessa vacina. Então, isso pode acontecer problema. Mas, gente, é um caso entre milhares, né? Na dúvida, procure um médico, se informe, veja o que tem naquela vacina, na sua composição, veja se você tem alergia a algum tipo deste componente, né? Mas as vacinas, elas são criadas justamente para proteger as pessoas, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!